Meu querido irmão e irmã, o tema que me foi proposto nesta manhã, Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Veja que a palavra de Deus é: fortalecei-vos no Senhor. Eu quero nessa pregação que Deus abra o teu coração para tudo que Ele tem para dizer, tudo que Ele tem para falar. E eu já começo dizendo que se você não se fortalecer no Senhor, se você não se fortalecer no Senhor, você não vai dar conta, você vai cair, você vai fraquejar. Ao final dessa pregação, eu gostaria que você entendesse essa verdade. Eu preciso buscar a minha força no Senhor. Eu preciso buscar a minha força em Deus. Efésios capítulo 6 nos fala de uma batalha espiritual que a gente vive. Paulo apóstolo vai dizer que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Então, gente, é fundamental essa palavra. É fundamental fortalecer-se no Senhor. E eu convido você já a colocar a mão no seu coração e dizer: eu preciso da força de Deus. Eu preciso da força do céu. Eu preciso dessa força que me sustenta. Eu preciso me fortalecer no Senhor. E talvez eu esteja hoje falando com pessoas que estão se sentindo fracas. Talvez hoje eu esteja falando com pessoas que estão se sentindo desanimadas. Talvez hoje eu esteja falando com pessoas que estão precisando de fato uma força que vem do céu. Ao final dessa pregação, eu gostaria que você, do seu coração, brotasse essa certeza: tudo posso naquele que me fortalece. Como diz Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Mas, gente, o contrário também se dá. Sem Jesus você não pode nada. Tudo posso naquele que me fortalece, mas sem Jesus eu também não posso nada. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que a Bíblia está dizendo que é preciso se fortalecer no Senhor. Preste atenção nessa palavra: é preciso se fortalecer no Senhor. Não está dizendo é preciso se fortalecer nos homens. Não está dizendo é preciso se fortalecer através das suas capacidades humanas. Não está dizendo para você se fortalecer no homem, mas está pedindo para você se fortalecer em Deus. Então veja, o teu fortalecimento está em Deus. Por que você perde algumas batalhas? Por que você perde batalhas na vida? Porque talvez você se baseou na sua própria força. Com Deus você vai vencer todas as batalhas. Com Deus você vai vencer todas as batalhas. Esta é uma verdade que você precisa entender. Com Deus você vence todas as batalhas. Sem Deus você pode perder todas as batalhas da sua vida. E deixa eu te falar, eu sei que você está vivendo batalhas, porque a nossa vida é uma batalha.
mas com Deus você vence todas elas. Veja Moisés. Moisés que liberta o povo do Egito. Moisés que liberta o povo do faraó. E de repente, começa a vir atrás de Moisés todo o exército do faraó. Uma multidão de soldados, uma multidão de exército. Mas a palavra nos diz que Moisés venceu pela força de Deus. O mar se abriu e o povo de Deus passou a pé enxuto. Enquanto quando o exército do faraó passou por aquele mar, todos eles foram devastados. Quem conduzia Moisés? Deus. Quem guiava Moisés? Deus. Quem batalhava por Moisés? Deus. Quando Deus está à sua frente, você vence todas as batalhas. Moisés para nós é um exemplo de que ele não vencia com a sua força, ele vencia com a força de Deus. E Moisés dá uma palavra forte ao seu sucessor Josué. Deuteronômio 31, versículo 6. Coragem, coragem e sede fortes. Nada vos atemorize e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente, e Ele não vos deixará, nem vos abandonará. Olha que palavra forte. Coragem. Talvez você está com medo. Talvez você está enfrentando várias batalhas na sua vida. Talvez você está enfrentando várias batalhas no seu casamento. Você está enfrentando várias batalhas na sua família. Você está enfrentando várias batalhas no seu trabalho. Eu não sei, você tem vivido batalhas na sua vida financeira. E a palavra de Deus para você é: Moisés está aconselhando, coragem. Ou seja, o que é coragem? É ir com medo, mesmo que você tenha medo. Coragem é você ir, coragem é você não parar. Não, sede fortes. Essa palavra ela é muito forte para nós. Sede fortes. E quando Moisés fala isso, Moisés está falando: sede fortes em Deus. Talvez você esteja com medo. Talvez muitas coisas estão acontecendo na tua vida, a qual você não tem respostas. Talvez muitas coisas estão acontecendo na sua vida que você tem medo. Talvez a tua vontade muitas vezes foi a vontade de parar. Talvez a tua vontade muitas vezes foi a vontade de desistir. Às vezes você falou: essa batalha é maior do que eu não posso enfrentar isso, eu não posso, mas a palavra de Deus para você hoje é: coragem, sede fortes, que nada vos atemorize, não tenha medo de nada, não tema ninguém. Olha a palavra: não os temais. Você não vai temer os homens, você não vai temer o demônio, você não vai temer o inferno, você não vai temer as pessoas que te fazem mal. Ah, Frei, tem pessoas que estão fazendo mal contra mim, tem pessoas que estão fazendo isso ou aquilo contra mim. Você não vai temer. Você não vai temer os homens que fazem mal, você não vai temer o mundo espiritual que te faz mal, você não vai temer nada. Por quê? Porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. É o Senhor Deus que marcha à vossa frente. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, precisamos acreditar nessa palavra. Deus marcha à minha frente. Deus marcha à frente do Frei Gilson. Aonde quer que eu vá, Deus marcha à minha frente. E por isso eu sou forte.
E por isso eu tenho que ter coragem. Por quê? Porque Deus marcha na minha frente, Deus vai na tua frente, então você não tem medo, então você não teme nada. Por quê? Porque Deus marcha à vossa frente, e Ele não te deixará um momento sequer, e Ele não te abandonará um momento sequer. Portanto, eu quero que você entenda, e você já está entendendo: eu vou vencer todas as batalhas na minha vida, mas com a força de Deus. Davi venceu o gigante Golias. Como é que uma criança, como é que um pequeno vence um gigante? Só pode ser com a força de Deus. Elias vence os profetas de Baal com a força de Deus. Eu não sei o que você está precisando vencer, mas com a força de Deus você vai vencer. Com a força de Deus você vai vencer. Entenda de uma vez por todas, não é com a tua força. Eu queria que você entendesse que você não tem força. Você não pode. Um dia quem teve que se convencer disso foi Paulo apóstolo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te minha graça. Olha que forte essa palavra. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Deus está dizendo para Paulo. Deus está dizendo para Paulo: basta-te, Paulo, a minha graça. Paulo, não é tua força, Paulo. Paulo, para de confiar em si mesmo. Paulo, sozinho você não pode nada. Para você basta-te a minha graça. Porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Deus está dizendo para Paulo: você precisa compreender que você é fraco. Então o segredo da vitória é descobrir a nossa fraqueza. Escuta o que eu estou te falando. O segredo da vitória é reconhecer que você é fraco. Quando você reconhece que você é fraco, você abre espaço para a graça. Porque se você se reconhece forte, se você se reconhece capaz, então você não precisa da graça. Você já é capaz, você já é forte, você pode tudo. Você em tese, você não está precisando de Deus, porque você pode, porque você é capaz. Só quando o homem experimenta a sua fraqueza, a sua maior fraqueza, e se você não quiser reconhecê-la, Deus vai dar um jeito de isso acontecer. Porque é o que está acontecendo com Paulo. Talvez Paulo não estava dando conta de, por sozinho mesmo, descobrir que era fraco. Então Deus dá um jeito. E deixa eu te falar, às vezes as tribulações que você está vivendo, às vezes o sofrimento que você está vivendo, é Deus te mostrando que você é fraco. Às vezes os espinhos que você está vivendo na sua vida, é Deus ensinando para você que você não tem força. Então Deus permite o espinho. Então Deus permite o sofrimento. Porque é muitas vezes através do sofrimento que eu experimento a minha fraqueza. É através do sofrimento que eu experimento a minha miséria. Dá para entender isso? É através do sofrimento que eu entendo que eu não tenho força.
E se eu não tenho força, eu preciso de Deus. Portanto, eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas. Olha, Paulo agora entendeu tudo. Se tem alguma coisa que eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu sou fraco, neste momento começa a habitar em mim a força de Cristo. Gente, isso é extraordinário, isso é fantástico. Ei, Paulo está dando o segredo para nós. É no reconhecimento da minha fraqueza, é no entendimento da minha fraqueza, que eu começo a entender e a vivenciar a força de Cristo em mim. Portanto, nesta pregação, eu queria que você entendesse isso. Em você tem que operar uma força que não vem de você. Em você tem que operar uma força que vem de Deus. Essa era a força que habitava os santos. Essa era a força que habitava os apóstolos. Essa é a força que habita os homens e as mulheres de Deus. Não é uma força minha, é uma força de Deus. Então em mim tem que habitar a força de Cristo. No Frei Gilson tem que habitar a força de Cristo. Eis porque eu sinto alegria nas fraquezas. E aí chega uma hora que Paulo fala: quando eu vejo as minhas fraquezas, então agora eu começo a ficar alegre. Gente, isso é uma experiência fantástica. Geralmente quando a gente vê nossas fraquezas, a gente se entristece. Mas por que nos entristecer? Nós somos fracos. Não tenha medo de reconhecer, não tenha medo de ver, não tenha medo de enxergar. Eis porque eu sinto alegria nas fraquezas. Então, imagina isso, quando Paulo se via fraco, ele se alegrava. Ele sentia alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades. Ou seja, quando afrontavam a ele, nas necessidades que ele passava, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Paulo começou a encontrar alegria na fraqueza. Paulo começou a encontrar alegria onde o ser humano não sabe encontrar. Por quê? Porque quando eu me sinto fraco, olha a experiência. Quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Eu estou sentindo a minha fraqueza. Eu estou sentindo que eu não vou dar conta. Eu estou me sentindo fraco emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu estou me sentindo fraco. Mas quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Por quê? Porque já que eu sou tão fraco, eu não confio nas minhas forças. Tudo que opera em mim é Cristo que opera. Tudo que acontece na minha vida é Cristo que opera. É Ele quem faz. É Ele quem executa. Irmão e irmã, talvez você ainda não entendeu isso na vida. Que toda a força que você tem, toda a força que você precisa, só em Deus você vai achar. Só em Deus você vai achar. Entendendo esse pressuposto, de que eu preciso me fortalecer no Senhor, é preciso que em mim haja a força de Cristo. E a força de Cristo só vai agir quando eu enxergar a minha miséria, quando eu enxergar o meu pecado, quando eu fazer a experiência de que sou fraco. Aí então é que sou forte. Então quando eu fizer essa experiência de me fortalecer no Senhor, é que eu posso enfrentar as batalhas e vencer todas as batalhas na vida. E eu digo para você, fortalecer-se no Senhor é fundamental. Por quê?
Porque os inimigos que nós temos que enfrentar são muito fortes. São muito fortes. Paulo, em Efésios capítulo 11, versículo 12, diz assim: fortalecer no Senhor. Paulo diz que os nossos inimigos não são carnais, mas são espirituais. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades. Amado irmão e amada irmã, é urgente que você se fortaleça em Deus. É urgente que você encontre a sua força em Deus. É urgente que você se abasteça de Cristo. Porque Paulo está dizendo que você vai lutar contra o inferno. Paulo está dizendo que a tua luta é espiritual. Ei, a tua luta é espiritual. Neste momento que você está vivendo, nesta hora que você está vivendo, você está vivendo uma luta espiritual. A tua família está vivendo uma luta espiritual. O mundo está vivendo uma luta espiritual. A nossa vida é um combate. A nossa vida é um verdadeiro combate. Primeira Timóteo 1, 18 a 19. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparada nelas, sustenta o bom combate. Paulo está dizendo a Timóteo: sustenta o bom combate. A tua vida é um combate. Sustenta o bom combate com fidelidade e boa consciência. Alguns desprezaram e naufragaram na fé porque não sustentaram um bom combate. Ah, filho e filha, a tua vida é um combate. A tua vida é um combate constante. Cuidado para não ficar vivendo nesta terra com a ilusão de uma vida tranquila. Não existe vida tranquila. Não existe vida tranquila. Não existe vida sem problema. Não existe vida sem combate. A vida neste mundo é combate. A vida neste mundo é combate. Não existe vida tranquila para ninguém. Não acredite nisso. Por isso, combate o bom combate. E Paulo está falando para Timóteo: combate o bom combate da fé contra as forças espirituais que agem nos ares. O próprio Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2725, vai dizer que a oração é um combate. O próprio Catecismo vai dizer isso. A oração é um combate. Preste atenção, quando você reza, você está combatendo. Quando você reza, você está combatendo. É por isso que é tão difícil rezar. A tua carne não quer rezar. O mundo espiritual do mal não quer que você reze. Por isso que o catecismo diz: a oração é um combate. Contra quem? E o catecismo responde: contra nós mesmos e contra os embuste do tentador. Então, quando você reza, você está num combate espiritual contra você mesmo, contra a tua carne que não gosta de rezar. Essa é a grande verdade. A nossa carne gosta de sossego, a nossa carne gosta de descanso, a nossa carne gosta de coisas mundanas. Então, quando a gente reza, é um combate contra nós mesmos, é um combate contra a carne, mas também um combate contra o tentador. Portanto, a nossa luta é espiritual, minha gente. Temos muitos inimigos a enfrentar. Nos dias de hoje nós temos muitos inimigos a enfrentar. Você que é cristão, você precisa se fortalecer em Deus, porque os combates que nos esperam são grandes.
Repito, você que é cristão, você precisa se fortalecer em Cristo, porque os combates que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, são grandes, e aqueles que não estiverem revestidos de Cristo não vão aguentar. Nós temos que, no mundo de hoje, enfrentar muitos inimigos. O mundo é um dos inimigos que nós temos que enfrentar. Esse mundo que não quer Deus, esse mundo de pecado, este mundo que é contrário, este mundo que é inimigo de Deus. A própria Bíblia vai dizer: se você quiser ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo de Deus, você tem que se tornar inimigo do mundo. Por quê? Porque o mundo está cheio da concupiscência. Ele vive na concupiscência da carne. Diz São João: o mundo está na concupiscência da carne, o mundo está na vaidade da vida. O mundo vive de vaidade, minha gente. Então nós temos hoje sim uma batalha contra o mundo. Nós temos uma batalha contra o relativismo que nós vemos na nossa geração, onde já não existe mais verdade, onde cada um agora quer ter sua verdade. Então, se existem várias verdades, a pergunta é: qual é a verdade? Não se tem verdade, o mundo não se acredita, o mundo não quer acreditar na verdade, e nós sabemos qual é a verdade. Nós sabemos que a verdade é Jesus, mas o mundo não quer saber de verdade. O mundo pensa assim: cada um tem a sua verdade, cada um segue a sua verdade. Então, se para você a verdade é essa, siga a sua verdade. Se para você a verdade é aquela, siga a tua verdade. Mas veja, isso é relativismo. Se a sua é verdade e a sua também é verdade, então alguma das duas é mentira. Não existe duas verdades opostas. Mas nós estamos vivendo, nós vamos ter que enfrentar dia após dia o inimigo do relativismo, que atinge nossas famílias, atinge nossas casas, atinge os nossos filhos, atinge a sua vida. Nós temos que enfrentar o inimigo do paganismo. Porque nós um dia vimos o mundo ser cristão, e hoje nós estamos vendo o mundo se tornando pagão. Um dia nós vimos um mundo mais cristão, hoje estamos vendo um mundo mais pagão. Um dia vimos os cristãos ensinando o mundo como viver, convertendo os pagãos. Hoje estamos vendo os pagãos convertendo cristãos. Um ateísmo forte reina sobre a nossa geração. Cada dia mais jovens que não creem em nada, que não querem crer em nada. Hoje temos que enfrentar o inimigo das ideologias. São tantas ideologias contrárias à nossa fé. Eu podia citar aqui vários inimigos. Todos esses inimigos que eu fui citando aqui são inimigos espirituais, que agem no mundo, que agem na mente do mundo. Vivemos uma batalha, e nós só vamos vencer essa batalha se estivermos firmes em Deus. Agora, a verdade é uma só: tem gente que está fraco. Como é que você vai vencer essa batalha se você está fraco? E tem muita gente que está aqui fraco na fé. Ei, você, talvez você esteja fraco na fé. Jesus às vezes perguntava no Evangelho para os discípulos: por que tendes medo? Por que este medo, gente de pouca fé? Muitas vezes nós estamos assim, fracos na fé. Se você estiver fraco na fé, como é que você vai aguentar?
E talvez esse dia que Deus preparou para você é para fortalecer sua fé, para fortalecer sua fé. Você não pode estar fraco na fé, você não pode. E o que é fé? Fé é quando você está apoiado em Cristo. Eu não disse que a tua força vem de Cristo? Exatamente isso é fé. Fé é apoiar-se em Cristo. Fé é colocar a sua vida sobre Cristo. Fé é você construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Isto é fé, minha gente. Nada te destrói. Mesmo que a tempestade venha, a sua casa não cai, porque a tua casa está construída sobre a rocha que é Jesus Cristo. Quando a tua vida está construída sobre Jesus Cristo, a tua casa não cai. Você precisa estar firme na fé, você precisa colocar sua vida sobre Jesus Cristo. E para que a sua fé esteja grande, para que a sua fé não seja pequena, você precisa alimentá-la, você precisa fazê-la crescer. E sem dúvida, as provas de fé, se você me perguntar, Frei, mas como é que a minha fé cresce? De várias maneiras, mas uma delas, você não vai gostar tanto, mas uma das coisas que mais fazem a nossa fé crescer são os sofrimentos, são as provações. Quando Deus submete você a sofrimento, Ele está fazendo a sua fé crescer. A doença, o desemprego, a calúnia, o sofrimento na família. Quando Deus te submete a sofrimentos e provações, a tua fé está sendo fortalecida. O mundo está vivendo uma crise de fé, minha gente. O mundo está vivendo uma crise de fé. Esta pandemia, a verdade é essa: quantos ainda não voltaram para a igreja? Quantos ainda não voltaram para a igreja? Alguns vão dar desculpas de que, mas é porque é perigoso, é isso, é aquilo, e vão dar o desculpa e outra, mas no fundo, é a falta de fé. No fundo, essa pessoa já está sem fé. Quantos cristãos fracos na fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz algo muito forte: sem fé é impossível agradar a Deus. Escuta essa palavra: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não agrada a Deus. Dá para entender isso? Sem fé você não agrada a Deus. Sem fé você não agrada a Deus. Sem fé você não agrada a Deus. Porque se a sua vida não está sobre Ele, está sobre outra coisa. Onde e como se fortalecer no Senhor? Onde e como se fortalecer no Senhor? Gente, as nossas armas continuam as mesmas. Não existe novidade. A nossa arma, as nossas armas são as mesmas. Palavra de Deus. Não podemos deixar de ler a palavra. Não podemos deixar de meditar a palavra. Por que muita gente está fraca na fé? Não lê a Bíblia, não medita a Bíblia, não reza com a palavra de Deus, não se deixa guiar pela palavra de Deus. Santa Missa. Como que pode um cristão católico não ir para a missa dia de domingo? Como é que pode? É claro que vai ficar fraco na fé. É claro que vai ficar fraco na fé. Cristão católico sem missa, ele morre. Cristão católico que não adora mais Jesus sacramentado, ele morre. Então onde que eu fortaleço minha fé? Com a Sagrada Escritura, com a adoração ao Santíssimo Sacramento, com a Santa Missa, o máximo possível. Com jejum, fazendo jejum, porque Jesus disse que alguns demônios você só expulsa com muito jejum e muita oração. Então eu tenho que jejuar, eu preciso jejuar, porque demônios que eu enfrento só vão ser expulsos com jejum. Confissão. Eu não posso dar brecha para o diabo na minha vida. Quando eu não me confesso, eu estou dando brecha para o diabo, eu estou dando brecha para o inimigo. Dá para entender isso? Quantos cristãos católicos há anos não se confessam? A sua vida está cheia de brecha. Me desculpa ser claro e sincero com você. A tua vida está cheia de brecha. A confissão é você fechar brechas.
É você chegar para o padre e falar: padre, eu tive um pensamento que não deveria ter. Pronto, fechou uma brecha. Padre, eu falei, eu não tive paciência com essa pessoa. Pronto, você está fechando brecha. Padre, eu fofoquei, falei o que não devia falar. Você está fechando brechas. A confissão é um fechamento de brechas do inimigo, onde você se arrepende por ter aberto essa brecha. Mas como é que pode cristãos que não leem mais a Bíblia, cristãos que não vão mais à missa, cristãos que não jejuam mais, cristãos que não se confessam mais? Outra arma poderosa é o Santo Rosário. Veja, as armas continuam as mesmas. Feliz daqueles cristãos que rezam o rosário todos os dias. Feliz daqueles que rezam o rosário todos os dias. Vocês vão encontrar uma força espiritual muito grande. Aliás, tudo que eu disse aqui, se você fizer com frequência, algumas coisas aqui você deve fazer todos os dias. Por exemplo, palavra de Deus todo dia, rosário todo dia, Santa Missa, se possível, todo dia, adoração ao Santíssimo, se possível, todo dia, confissão, ao menos uma vez por mês, jejum, ao menos uma vez por semana. Essas coisas nos fortalecem. Amém? Fortalecimento em Deus. 2 Coríntios 10, 3-4. Porque ainda não vivemos na carne, porque ainda que vivamos na carne, preste atenção nessa palavra, porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. Olha que Paulo está dizendo, não são carnais as armas com que lutamos. Por isso que o Frei disse para você, a nossa arma é a palavra de Deus, a nossa arma é o rosário, a nossa arma é a missa, a nossa arma é a adoração, a nossa arma é o jejum, a nossa arma é a confissão. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Eu vou ler de novo essa palavra, 2 Coríntios 10, 3-4. Porque ainda que vivamos na carne, veja, Paulo está dizendo, sim, nós vivemos na carne, mas não militamos segundo a carne. As nossas armas não são carnais, as armas com que lutamos. Embora somos carnais, as armas com que lutamos não são carnais. Dá para entender isso? E se você entende isso, essas armas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações, capazes de arrasar o inferno. O rosário pode destruir o inferno, a missa pode destruir o inferno, uma adoração ao Santíssimo Sacramento pode destruir o inferno, uma confissão bem feita pode destruir o inferno, um jejum bem feito pode destruir o inferno, a vivência da palavra de Deus pode arrasar fortificações. Efésios 6, 13-17 vai dizer quais são as nossas armas espirituais: verdade, justiça, anúncio, fé, salvação, palavra de Deus. Vai dizer quais são as armas dos cristãos, e veja, são armas espirituais: verdade, justiça, anúncio, fé, salvação, palavra de Deus. E para já ir terminando, a Bíblia vai dizer algo fantástico. Você quer vencer as batalhas? Você quer vencer o combate? E eu creio que você já entendeu que não é na sua força, é na força de Deus. Eu creio que você já entendeu que essa batalha é espiritual e que você precisa de armas espirituais. Eu creio que você já entendeu isso. Mas olha, 1 João capítulo 5, versículo de 4-5 vai dizer algo fantástico. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Aleluia. Esta é a vitória que vai vencer o mundo, a nossa fé. Se você quiser vencer, e Efésios vai dizer que a fé é nosso escudo para nos proteger de todos os dardos inflamados do demônio.
O que vai vencer o mundo é a nossa fé. Ou seja, aconteça o que acontecer, eu não abandono a minha fé. E o que é fé? Eu repito, fé é colocar a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Fé é colocar a sua vida sobre Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero convidar você na sua casa a ficar de pé. Fica de pé. E diga para Jesus que você quer entrar nessa batalha. E você está entendendo que a nossa arma, as nossas armas são espirituais. E a nossa principal arma é a fé. É a nossa fé que vai vencer o mundo. É a nossa fé que vai vencer o mundo. Essas dificuldades que você está vivendo na tua família, é com a fé que você vai vencer. As dificuldades no seu casamento, é com a fé que você vai vencer. As dificuldades no seu trabalho, é com a fé que você vai vencer. Toda e qualquer dificuldade você vence com fé. Ah, Frei, mas eu também não tenho que fazer alguma coisa? Mas quem disse que a fé é inoperante? Quem disse que a fé é inoperante? Fé sem obras é morta. A fé ela é atuante. Com a fé você vence tudo. Sem a fé você não agrada a Deus e você não consegue nada. Dá para entender isso? Obrigado, Jesus, por esta pregação. Obrigado, Jesus, pelo despertamento da fé que muitos estão recebendo agora. Porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Deus te abençoe.